Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, como estão? Hoje vamos falar sobre as heresias que ocorreram na Idade Antiga, durante o período da Igreja Primitiva, que compreende o século I ao século V. Bom, primeiro a gente precisa definir o que é heresia. Heresia, ele vem da palavra grega haeresis, que significa escolha. Quando essa palavra foi traduzida para o latim e trazida para dentro do cristianismo, essa palavra tornou um novo significado, que naquela época já era tratada como escolha divergente. Essa escolha divergente, ela acontecia dentro da própria comunidade, no qual algum integrante, conhecendo uma verdade universal, incontestável, ele fazia uma escolha diferente, um caminho diferente dentro daquelas doutrinas da Igreja Primitiva. Então a gente pode já, dentro da própria Sagrada Escritura, já encontrar algumas passagens que vão correlacionar essa questão das heresias. Carta aos Coríntios, 11:19. É uma carta do apóstolo São Paulo, em que diz: "E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós." Podemos ver também na segunda carta de São Pedro, que diz: "Houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição." Bom, então, essas heresias aconteciam de encontro a alguma verdade incontestável. Essa verdade incontestável da Igreja Primitiva, ela é a Trindade, a Santíssima Trindade. Então era Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus uno e trino. Naquela época, já no primeiro século da Igreja Primitiva, essa questão já era muito bem definida pelas comunidades cristãs. Então, eu vou ler aqui a passagem de São Mateus 28:19, que diz sobre essa questão. O próprio Senhor Jesus fala sobre essa questão da Santíssima Trindade. "Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Então, essa questão da heresia, ela, como eu disse, né, ela vem conflitar com a questão da Santíssima Trindade. Então, eu vou fazer uma relação aqui das heresias mais relevantes para a época. E depois eu findo a nossa instrução aqui com as que tiveram menor relevância. Então, já no primeiro século, nós tivemos a questão do gnosticismo. O que é o gnosticismo? O gnosticismo ele já vem desde o período helenista, com a ampliação, né, da Grécia por Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Então essa questão gnóstica, ela vai trazer principalmente a questão de um Deus bom que criou a espiritualidade, um Deus mau, né, que criou a questão da matéria. A gente viu isso aí no nosso vídeo anterior, que esse gnosticismo ele vai terminar em uma crença persa que é o maniqueísmo, que foi praticado por Santo Agostinho. E ainda assim existem algumas características gnósticas, né, do gnosticismo, que é uma verdade secreta, um conhecimento secreto que somente alguns indivíduos a detêm. Então naquela igreja primitiva já era comum essa questão do gnosticismo, justamente por tentar separar matéria e espírito, e principalmente por alguns levantes dentro das comunidades cristãs dizerem que eles tinham conhecimento da verdade, que eles tinham um conhecimento secreto que poderia ser passado se eles o seguissem. Então o gnosticismo ele é uma heresia que ele já nasce naquela época dentro das comunidades cristãs e que ainda a gente pode perceber que ela perdura até os dias de hoje. Depois, já no século III,
vem uma outra heresia que vai justamente conflitar a questão da Santíssima Trindade. É o adocionismo. Então o adocionismo, ele fala que Jesus nasceu homem e quando ele teve a descida do Espírito Santo no seu batismo, ali ele se tornou filho de Deus. Então não existe essa natureza humana e divina na sua totalidade em cada ente. Porque para nós, católicos, Jesus é 100% Deus e 100% homem. Então é como se fosse um homem comum que através do Espírito Santo ele recebeu uma divindade. Ele se tornou filho de Deus. E isso é o adocionismo. Tivemos também o docetismo. O docetismo ele é bem parecido com o adocionismo. Também ocorre no século III e ele trata uma questão de que Jesus era um recipiente. Ele era um recipiente que receberia o Espírito Santo. E a partir do momento em que esse recipiente recebe o Espírito Santo, ele se torna Deus na Terra. Tivemos também já, ainda assim no século III, a questão do arianismo. Esse foi bem agressivo com relação a esses conflitos dentro das comunidades cristãs no que tange as doutrinas, principalmente relacionadas à Santíssima Trindade. O arianismo ele fala que Jesus não era Deus. Então Jesus era um homem, um profeta, um líder. Entretanto, ele não poderia ter a característica divina, ele não era Deus. No século IV, como o arianismo ele foi muito rebatido, né, principalmente pelo primeiro concílio, o concílio de Nicéia, vieram depois o semi-arianismo, que aí fala que não é que Jesus não seja Deus, ele é semelhante a Deus. Então aí já existe uma heresia só de tratar essa questão da palavra semelhante. Então o semi-arianismo também foi tratado como uma questão herética. Essas heresias que eu trouxe aqui agora, elas foram duramente combatidas no concílio de Nicéia que ocorreu em 325 d.C. Então esse concílio foi extremamente importante para se definir a questão Santíssima Trindade. Não para explorar e dar um conceito do que é, porque isso é um mistério até hoje. O mistério da Santíssima Trindade, ele perdura, ele sempre existiu. Entretanto, ele era uma realidade abstrata, era uma questão abstrata. Não tinha como você definir, conceituar a Santíssima Trindade. Era abstratez. Então, Deus unitrino é um conhecimento abstrato. Depois disso, nós tivemos também, já no século V, que depois vai ser combatido pelo concílio da Calcedônia, que ocorreu em 451, duas heresias importantes. E elas tratam justamente essa questão, né? Então percebam que no século V houve uma resistência com relação às definições já ocorridas no concílio de Nicéia sobre essa questão da Santíssima Trindade. Então nós tivemos o monofisismo, que ele trata a questão de que Jesus era 100% Deus. Então ele é diferente do adocionismo, do docetismo, que trata a questão humana de Deus, né? E depois vem através do Espírito Santo torná-lo divino. Então existe uma questão prioritariamente, vamos dizer assim, prioritária, que é de que ele era um simples homem, né? Agora o monofisismo não, ele vem falar que ele é 100% Deus, desde a encarnação. O que é uma mentira também. Porque se no monofisismo nós tivéssemos essa conceituação e definição, mesmo de forma abstrata, difundida naquela época e aceita, como nós teríamos a salvação? Porque se Jesus, Deus, se fez homem, é justamente para ser o nosso mediador e nos mediar com relação à salvação. Então Deus não conseguiria nos salvar, seria Deus 100%, Jesus 100% Deus na Terra, como que nós seríamos salvos, né? Se nós tivéssemos apenas essa questão da divindade 100% em Jesus Cristo. Como que a humanidade, como que a dor
da humanidade em Jesus poderia nos redimir e nos salvar. Então é uma questão de meditar e refletir. E depois nós tivemos o nestorianismo, que ele tratava as duas naturezas de Jesus Cristo, como nós a tratamos hoje, 100% homem, 100% Deus. Só que o nestorianismo, ele vai tratar a questão do 100% dividido em dois. Existiam as duas naturezas, só que Jesus era 50% homem e 50% Deus. Essas duas heresias, nestorianismo e o monofisismo, foram duramente também combatidas no Concílio da Calcedônia em 451 d.C.